Olá! Dia 9 de jejum de dopamina. Área escolhida: redes sociais. Hoje o dia foi bom, foi relativamente produtivo, só que com relação ao meu pulmão, a minha saúde respiratória foi bem ruim. Hoje eu usei a bombinha 2 vezes. Usei de manhã cedo eu nem estava querendo tanto, mas acabei usando. Não estava querendo tanto assim, dava para ter esperado um pouco mais, mas eu preferi não arriscar. Aí usei a bombinha de manhã. Mesmo usando a bombinha de manhã, eu tive alguns episódios de falta de ar pela manhã. Isso foi bem desagradável para mim. E agora à noite eu usei de novo, porque passei o dia com o pulmão com dificuldade para absorver oxigênio, para absorver o ar. Então, isso é bem desagradável. Senti um pouco de coceira na perna agora à noite só. Durante o dia não senti mais coceira. E uma outra coisa que eu tenho notado também em mim é, eu acho que esses dias eu não tenho comido o suficiente para o que o meu corpo precisa, ou pelo menos o que eu acho que o meu corpo precisa. Porque eu não tô sentindo muita fome. Então, assim, hoje que eu parei para observar, eu falei, nossa, eu tô comendo muito pouco. E isso é ruim, né? Eu e você não podemos nos dar ao luxo de comer menos de nutrientes essenciais que o nosso corpo precisa, né? No meu caso, proteína e gordura. No meu mais detalhado ainda, carne de ruminantes e gordura. Então, eu fico um pouco preocupada com esse baixo consumo de proteína. Ainda mais porque eu estou tomando remédio, estou tomando o xarope ainda e estou usando bombinha, a qual usei 2 vezes hoje, como eu te falei, agora à noite. A tosse, eu acho que ela deu uma aliviada, não melhorou. Hoje de manhã eu tossi bastante, mas eu tô notando que ela tá dando uma aliviada. Ainda tá difícil de acordar de manhã, quando o despertador toca às 5 horas da manhã, eu não quero levantar. E eu acho isso horrível, porque se o meu corpo quer dormir, eu deveria dormir, né? Eu deveria dormir, mas eu tenho filha, minha filha estuda de manhã cedo, muitas das vezes eu tenho que trabalhar também logo cedo, e então a rotina da vida não me permite dormir mais tempo. Então o que eu tenho feito? Eu tenho ido deitar mais cedo. Eu tive uma aula agora à noite, aula ao vivo, de 7h30 às 8h30. Optei por não participar, vou assistir ela gravada depois, porque eu vou dormir. Eu estou priorizando o meu sono e não está sendo suficiente, isso que é o mais engraçado. Não está sendo suficiente, mesmo eu indo dormir 9 horas da noite. Eu ainda estou acordando cansada, mas o corpo ele precisa mesmo, como eu já te falei algumas vezes, se não te falei, vou te falar de novo. O nosso corpo ele precisa de sono de qualidade, principalmente para se curar, ele precisa. Só que na nossa rotina é um pouco difícil. Hoje eu consegui estudar um pouco, bem pouco, não foi tão assim, porque eu tava, como eu te falei, eu estava cansada, então tudo que eu estava querendo era chegar à tarde, depois de preparar as coisas da casa, dar almoço para minha filha, almoçar, era deitar. E ainda tive que trabalhar um pouquinho à tarde, então foi bem complicado, mas faz parte da vida. Deixa eu ver o que mais. Continuo tomando xarope, acho que eu já te falei isso, né? A alimentação segue. Não tô conseguindo comer muito, né? Te falei, tô comendo pouco. A sorte aqui, a sorte não, né? No açougue que eu vou, as carnes que eu peço, eu sempre peço carne moída. Pro dia a dia tem que ser carne moída. E eu peço para moer bastante gordura junto com a carne escolhida. Geralmente eu como ponta de peito ou acém. E mesmo desses que eu gosto, eu peço para moer muita carne, muita gordura junto, né? Para não ficar preocupada com acrescentar nem nada. Então fica uma carninha
bem gorda, já vem os pacotinhos já bem gordos. Mas eu tô comendo menos do que eu deveria. Tô conseguindo comer 2 pacotinhos, sei lá, cada pacotinho tem 150 gramas, mais ou menos, crua, né? Uns 300 gramas. Eu não tô conseguindo comer ele de uma vez, aí eu como depois. Aí é difícil, porque, cara, eu cheguei numa fase da minha vida que eu tenho certeza da importância da proteína animal no nosso organismo, principalmente da proteína de ruminantes na nossa vida, para nossa saúde. Se nós não consumirmos o que o nosso corpo precisa, e isso varia, tá? Vão ter dias que a gente vai comer mais, vão ter dias que a gente vai comer menos, mas tem uma média que a gente segue. Mas se você não segue essa média de maneira constante por um tempo sólido, as chances de lá na frente da sua vida dar ruim são muito graves, muito graves. Eu conheço uma pessoa que está internada em estado grave e ela sempre teve uma saúde muito forte. Raríssimas vezes ficava doente, tinha problema no rim, sabe? Porque não bebia muita água, então vivia tendo pedra no rim, problema no rim, mas ali era controlada. A saúde dessa pessoa sempre foi de ferro e essa pessoa está beirando os 90 anos. Nunca teve nada de grave, né, de doença. Só que de alguns anos pra cá, ela fez uma promessa, sei lá, onde ela falou que não comeria carne vermelha. Não comeria carne vermelha. Essa promessa que ela fez aí. Sem o menor sentido, fundamento bíblico, na minha opinião, mas tudo bem. Não é este a indagação deste vídeo, a observação desse vídeo. E ela fez isso, então ela se privou de proteínas animais, de ruminantes, por muitos anos. Muitos anos, deve ser, sei lá, uns 10 anos, não sei, tá? Tô chutando. Uns 10 anos. Ela vinha com uma saúde muito forte. E se a gente for parar para pensar, o corpo aguentou muitos anos ainda, né? 10 anos para uma pessoa idosa. Só que ela comia? Já que não podia entrar vaca, ela enjoou de frango. Quem não enjoou de frango? Ela enjoou de frango. Peixe nunca gostou, então ela comia basicamente carboidratos. Ela ficou esses anos todos comendo muito carboidrato. Chegou uma hora que o corpo não aguentou. Tá com cirrose. Não bebe, nunca bebeu. E tá sério o negócio. Tá entubada lá. Tá certo, tem o fator idade, tem tudo. E na minha opinião, o corpo dela aguentou muito tempo. Mas chega uma hora que não aguenta mais. Então, assim, e às vezes a pessoa até pode tentar voltar atrás, como foi tentado falar várias vezes para voltar a comer carne. Tentou voltar a comer carne, mas não adianta mais. O corpo adoeceu de uma maneira que talvez não tenha mais jeito. É muito triste, né? Porque são escolhas, coisas que a gente resolve fazer assim do nada, que podem vir a nos adoecer de maneira muito grave lá na frente. E pior, às vezes sem retorno. A gente não sabe. Não sabe o dia de amanhã. E hoje foi um dia que isso mexeu comigo, ficou mexendo na minha cabeça. Eu fiquei pensando bastante nisso. E o outro caso também, que não tem nada a ver com a alimentação, mas foram escolhas erradas que uma pessoa fez. Escolhas carnais, vamos dizer assim, escolhas ruins. Ele deu asas para a natureza dele, natureza humana, porque se eu e você dermos corda para a nossa natureza, a gente é igualmente ruim. Ele fez coisas ruins, muito ruins com outras pessoas. Acabou sendo preso. E a última notícia que eu tive hoje também foi que está em estado grave também no hospital, porque infecção urinária e deu sepse. A gente não sabe se é realmente isso, né? Afinal, quando você vai preso por alguns motivos, só Jesus para te proteger ali dentro da cadeia. Então, assim,
A vida desta pessoa está indo. Parece que não tem mais jeito também. E é uma pessoa jovem. Não sou amiga, não faço parte do convívio familiar, nem nada. Nunca eu conheci os pais, e mesmo assim de longe, não eram pessoas do meu convívio. Mas não importa se essas pessoas são do meu convívio, são do seu ou não são do seu convívio. A nossa vida, ela passa como um sopro. Um sopro, né? Às vezes você tá aí, as coisas estão difíceis, estão complicadas, mas você já parou pra pensar que a gente pode dormir hoje e não acordar amanhã? O que eu e você fizemos da nossa vida? Se Deus resolver falar, ei, psh, sobe, ou desce, né, sei lá. Descer não, né? Já parou pra pensar que se hoje for o nosso último dia nessa terra, se acabou pra gente. Cara, a vida é muito passageira. Muito. Eu tava até conversando isso hoje com a minha filha, né? Que a gente tava assistindo um filme que eu adoro, se chama 100 Metros. É um filme espanhol que conta a história de um cara que tinha uma vida normal e ele descobre que tem esclerose múltipla e a vida dele fica ruim, porque tem que fazer... É ruim a vida assim que acontece com ele, os surtos. Aí depois ele do nada ele resolve fazer um triatlo, um Ironman. Um triatlo não, um Ironman. Triatlo, né? E o vídeo mostra ele lutando contra a doença e treinando. É muito legal esse vídeo. E aí chegou uma hora que a minha filha virou pra mim e falou: credo, mãe, será que você vai ficar assim? Aí eu falei, acho que não. Aí ela depois virou pra mim e perguntou: é ruim o que essa doença sua acontece, né? Esse povo fica na cadeira de rodas, esse povo para de enxergar, esse povo para de se mexer, tem os surtos. E eu falei, é muito ruim, é uma doença muito ruim. E ela falou assim, mas nunca aconteceu nada disso com você, nunca vi isso acontecer nada com você. E eu falei pra ela, Deus tem cuidado de mim, mas eu faço a minha parte, e você vê que eu faço a minha parte, porque eu sei que Deus ele é fiel para fazer a dele. Mas eu faço a minha. Tem muitos anos que você só vê a mamãe dormindo cedo, acordando cedo, tomando sol, fazendo atividade física, lendo, tentando não se estressar. Foi bem um tentando mesmo, que ela é minha filha, ela sabe tanto que eu me estresso, que sou pá. Não bebo bebidas alcoólicas, evito ao máximo ultraprocessados, evito mais ainda açúcar. Tem muitos anos que a mamãe optou por fazer a parte dela, porque eu sabia que Deus ia ser fiel para fazer a dele. E ela ficou me olhando e falou, você não toma nenhum remédio? Eu falei, nenhum remédio, você sabe que eu não tomo nenhum remédio, para nenhuma doença minha. Mas são escolhas de vida, voltando eu e você aqui, nas nossas escolhas de vida, podem mudar a nossa vida. Para melhor ou para pior. Podem parar uma doença? Talvez. Não tem como eu afirmar, nem ninguém afirmar. Só Deus sabe. Ninguém pode afirmar nada, que a gente pode parar qualquer tipo de doença. A gente não sabe, mais uma vez, a gente não sabe o dia de amanhã. Nem eu sei o meu, nem você sabe o seu. Essa é a verdade. Mas o que a gente fez hoje, o que a gente vai fazer amanhã, pode ditar muita coisa, muita coisa. Então fica aí, um vídeo de reflexão para você e para mim. Faz parte da vida sua e da minha vida escolher como a gente vai querer viver a nossa vida. Sim, a gente pode escolher. Nós ainda podemos escolher. Provavelmente vai chegar um dia em que não poderemos escolher mais, que é o caso daquela pessoa que eu te falei que está presa e está entre a vida e a morte, e no caso daquela outra pessoa que eu conheço que também parou de comer carne há 10 anos, que também está em estado bem grave. Talvez, se for possível, um apelo para você e para mim, que eu e você façamos escolhas, pelo menos para ser fiel na nossa parte, cuidar da gente, o que der.
Desliga essas suas telas. Vai dormir. Vai tomar um sol. Vai fazer caminhadas. Vai fazer musculação. Vai se alimentar direito. Para de comer porcaria. Para de beber. Não, você não precisa beber nem socialmente. Se você precisa beber socialmente, muda esse seu social que é uma bosta, não presta pra nada. Se você tem que beber pra estar no meio social das pessoas, significa que tu gosta de estar ali. Tem que estar com auxílio. Vamos botar a mão na consciência e pensar. Como diz lá em Eclesiastes, é melhor ir numa casa, acho que é Eclesiastes, numa casa que tem luto, ou seja, que morreu alguém, do que numa casa que tem festas, que tá tudo bem. Numa casa que tem luto, que morreu alguém. Por que Deus fala isso para você e para mim? Pra gente se lembrar que a nossa vida passa como um sopro e que a gente tem que valorizar melhor o que Ele nos deu. E o que Ele deu para mim e para você foi esse corpo que eu e você moramos, por enquanto. São as pessoas ao nosso redor, nossos familiares. Nós temos que aprender a nos amar, a nos cuidar, a amar o nosso próximo e cuidar deles. Respeitá-los, amá-los e cuidá-los. E não nos perdermos no meio do caminho, porque vamos ter que prestar conta. E se esse dia de prestar conta for hoje à noite ou amanhã, uma boa noite.